bem-vindos a este 17º episódio de Vozes Portuguesas, Portuguese Voices, em que iremos estar quer nas ilhas do Hawaii, quer na Califórnia, e no fundo é falarmos um pouco desta presença dos luso-americanos aqui nos Estados Unidos e o que é que significa esta vivência e esta presença e esta transmissão da cultura neste novo mundo, neste novo espaço. Iremos ouvir Euclides Álvares, daqui da Califórnia, do norte da Califórnia, ou do centro da Califórnia, na zona de Hillmar. Iremos também ouvir Milo Ferreira, que vive na ilha de Big Island, ou da ilha do Hawaii. E ao mesmo tempo convido a todos, se gostarmos, carreguem no botão like ou façam algum comentário, alguma sugestão que tenham para este programa, e também carreguem follow para que possamos ouvir mais notícias ou quando vem um novo episódio. Por falar de novos episódios, na próxima semana, que é o dia das eleições aqui nos Estados Unidos, ou vai corresponder à volta das eleições, não vai haver um novo programa, e então será na semana seguinte, por causa da semana das eleições. Welcome to this 17th episode of Portuguese Voices, and we are going to be in Hawaii, in the Big Island, listening to Milo Ferreira, and also we'll be here in the Central Valley, in the Hillmar, listening to Euclides Álvares. He's been well known for his radio program Vozes dos Açores, and so let's listen to them and what do they have to say in terms of sharing their Portuguese American culture and identity. Next week we are not going to have any program because of the week of the elections, but see you so in 2 weeks. If you like this program, click like or follow or write a comment or a suggestion, and see you soon. And meanwhile, enjoy this program. O pensamento da semana. When you find yourself rushing and anxious, stop. Ask yourself why you are rushing and anxious. The reasons may improve your self-understanding. E agora em português. Quando estiveres com pressa e ansioso, para. Pergunta a ti mesmo por que estás com pressa e ansioso. Os motivos podem melhorar a tua autocompreensão. E este pequeno pensamento tem explicações, podemos assim dizer, psicológicas, assim como também espirituais, que têm a ver com esta dimensão de sermos capazes de respirar, que significa sermos capazes de estarmos conscientes do mundo que nos rodeia e não vivermos, podemos dizer, na berma, no extremo, no abismo. E quando assim somos capazes de o fazer, podemos assim dizer que temos uma melhor compreensão de nós próprios, temos uma melhor compreensão e entendimento do mundo que nos rodeia e de Deus. The invitation here is to be able to smell the flowers, let's put it this way, to be able to pause and to not to be anxious with the world around us and the world within us. Because when we are doing so, we are not able to enjoy life in the good sense, in the deep sense. It's not just fun for fun, but being able to flavor and taste life. When we are able to flavor and taste life, we are able to be at peace with ourselves, with others,
and with God. Muito bom dia, ou muito bom dia ou muito boa tarde, Sr. Euclide Álvares. É com muito gosto que nos encontramos novamente. Já nos conhecemos há muitos anos, já creio que há mais de 20 anos, e sempre que nos encontramos reconheço o seu gosto e o seu amor pela rádio, que iremos falar dentro em breve. Mas comece-nos por falar um bocadinho de vindo dos Açores, porque estou a ver as imagens por trás de si, e do seu percurso dos Açores até chegar aqui aos Estados Unidos. Ora, viva a todos aqueles que nos seguem, um abraço de amizade ao Dr. Luís Proença. Como disse, já há anos que nos conhecemos e formamos uma boa amizade, que espero que continue até ao fim dos séculos. Claro. Eu nasci no meio rural, eu nasci na Ilha Terceira, na freguesia de Santa Bárbara, quando terminou a Segunda Guerra Mundial. No primeiro dia que foi anunciado que tinha terminado a Guerra Mundial, a minha mãe deu-me à luz, no dia 21 de agosto de 1944, portanto, para não estarem a fazer a conta, são 76 anos de vida. Eu sou filho de um casal, a minha mãe era doméstica, o meu pai era lavrador, e depois eu tinha gostado de estudar, não havia possibilidade naquela altura, dos meus pais, tinha mais 2 irmãos, e fui andando, engatinhando por aqui e por ali, depois veio o serviço militar, em plena Guerra da África, e fui fazer o serviço militar na Força. Fui do segundo curso da Polícia Aérea, então, e depois fui para Angola. Estive em Angola durante 28 meses, regressei à Terceira e achava já a Terceira pequena. Temos, nós, açorianos, o bichinho da imigração. E uma por tradição e a outra por necessidade. Eu imigrei pelas duas razões, pela necessidade e pela tradição. Depois namorei, casei e resolvemos vir para os Estados Unidos ao cabo de pouco tempo de termos casado. E vim para cá, e estamos cá há 47 anos, precisamente. Vim antes da Abrelhada, cheguei cá em outubro e a Abrelhada foi depois, no ano seguinte, em 74. Por aqui fui fazendo a minha vida e... E foi viver logo para o sítio em que está a viver agora? Sim, vim para Relmar, para a casa de uns tios meus, e depois eles compraram uma casa para me alugar, a minha mulher, nasceu o meu filho mais velho, depois comprámos casa e sempre vivi em Relmar. Até hoje, sempre fiz a minha vida por aqui. Em 1978, vai fazer 43 anos, fui convidado pelo amigo Miguel Canti Castro, por sugestão do Sr. Franco Mendonça, que era um pioneiro da rádio, a ter uma emissão de rádio e fundar um programa. Eu nunca tinha entrado numa estação de rádio, apenas conhecia as estações de rádio do lado de fora, mas eles prometeram ajuda e cumpriram com essa ajuda. O Sr. Franco Mendonça tinha 80 anos e dizia-me levava-me os anunciantes que ele tinha tido, dizia, olha, este vai fazer o trabalho que eu fiz. Eu não sabia o trabalho que ele tinha feito, mas acabei por aceitar, e ele é que foi o meu professor de rádio. E é engraçado que 42 anos e meio, quase 43 anos, eu não mudaria nada daquilo que ele me ensinou. Servir a comunidade e não se servir da comunidade, é um desses aspectos. Ajudar as pessoas dentro das nossas possibilidades, dando voz àqueles que não têm voz, mas discretamente. Nunca ninguém deve saber de qual o partido político cá ou lá que a pessoa milita ou se não milita. Eu sou apartidário. Equipa de futebol, da mesma forma, tenho uma camisa vermelha porque simpatizo com o vermelho, mas estou também um pouco benfiquista, mas também
se o doutor Luís Proença me perguntar e me disser que me dá $1 milhão para ele dizer 3 jogadores do Benfica atualmente e perco $1 milhão. Portanto, assim. E também, a nível de religião, sou católico praticante, tenho dado o meu contributo à minha paróquia, mas aceito muito bem ideias de outras religiões e até seitas. A gente tem que se respeitar uns aos outros. Mais ou menos este foi o alinhamento do meu programa. Nunca usei o microfone para atacar, para mentir ou para provocar alguém. Nunca usei isso. Como a rádio, tenho atualmente 18 colaboradores, Macau, Angola, Canadá, Açores, Oslo, na Noruega, França e outros países, a Assembleia da República, no Vaticano, o Reverendo Padre Dr. Tony Neves faz-nos uma crónica todas as semanas, e tentei fazer um programa não copiando outros programas, fazendo um programa totalmente da minha lavra. E, com muito orgulho, tenho servido a comunidade portuguesa gratuitamente. Nunca nenhuma organização portuguesa recebeu uma conta minha para pagar de qualquer trabalho que eu tenha feito. Quer seja a nível desportivo, quer seja a nível das sociedades culturais, das sociedades religiosas, das igrejas, de qualquer igreja, todo o meu serviço foi feito gratuitamente e será até ao último programa, que não sei quando seja, espero que seja daqui uns 50 anos, pelo menos. Será feito assim. Mais ou menos este foi o meu alinhamento, mais ou menos isto, em 6 horas e um quarto de emissão, 4 horas ao sábado e 2 horas e 15 ao domingo, e depois fazemos a transmissão da missa da Senhora da Assunção, que desta está sendo feita agora junto ao Monumento dos Combatentes, com a Sagrada Família, por causa da pandemia. Mais ou menos é esta a minha história da rádio na Califórnia. Mas também, ao longo destes anos, tentei sempre dar voz àqueles que não têm voz. Com tudo isso, um pormenor que tenho a dizer é que já fiz ou entrevistei mais de 2.000 pessoas ao longo destes 42 anos e meio, e tenho um arquivo em áudio e em vídeo de praticamente a grande maioria das entrevistas que fiz, de pessoas que já faleceram, e estou a passar esse arquivo e oferecê-lo à Universidade do Fresno, ao Departamento Português, com o professor Dinis Borges. Muito bem. Digam-me uma coisa em relação... Portanto, isso é interessante porque eu vejo também na costa este algo muito semelhante. Na Universidade de Dermont também tem um arquivo da comunidade portuguesa e é bom encontrarmos sempre um sítio, e neste caso a Universidade de Fresno, onde possa existir como um repositório da comunidade portuguesa. Portanto, ainda bem que isso está a acontecer. Digam-me um bocadinho, inicialmente a sua rádio era transmitida só localmente, mas creio que hoje em dia a sua rádio não é só a rádio local, mas é transmitida em várias partes do mundo, mais o streaming. Fale-me um bocadinho como é que é, como se consegue ouvir os seus programas. Ora, nasceu o programa com o nome de Voz dos Açores, na QLBS em Los Banos. Era uma estação local, AM, não é uma estação de grande potência, mas serve muito bem, serviu e continua a servir esta área da Califórnia. Depois houve alguns desentendimentos e eu, juntamente com mais 2 produtores independentes, resolvemos ir para Hanford, para a KIGS. E fomos para a KIGS num sistema que era muito dispendioso, que era uma linha telefónica que era muito cara, mas de qualquer forma estivemos lá uns anos. E a KIGS foi a primeira estação de rádio em língua portuguesa em toda a América do Norte que foi para a internet.
como eu colaborava com a Rádio e Televisão de Artísia desde o início, e até muitas vezes por trás da cortina, porque havia entraves, eu acabei por entender que a internet era o presente e o futuro. E que a internet, porque havia, por exemplo, pelo Carnaval, na comunidade da Artísia, viam as danças de Carnaval da Artísia aqui, e as pessoas estavam a ouvir através da linha telefónica, através da Rádio e Televisão de Artísia, a linha telefónica, e depois veio os vídeos e tudo isso. Depois, a IGS acabou por ser vendida, e eu já estava em 2 estações de rádio online. E o João Manuel Dias já mandava a convidar para a gente ir para a estação dele. Isto há 10 anos atrás. E eu entendi que era o lugar certo. E então fui para a Rádio Portugal USA e a Rádio Lusolândia. Depois recebi convite de outras estações e contratos diferentes, e fui depois para a Rádio Pama Classic, também aqui na Califórnia. E depois fui para a Rádio e Televisão de Artísia, não é em direto, mas em diferido. Fiquei a transmitir em 4 estações da Califórnia. Depois veio a Santa Bárbara, a minha freguesia natal, com um projeto de uma rádio pela Junta de Freguesia, e aí quiseram dar o nome a essa rádio do meu programa, numa homenagem que eu não fiquei muito satisfeito, porque pronto, não era necessário, queria que tivesse outro nome, mas a Junta de Freguesia entenderam que deviam dar o nome à rádio de Voz dos Açores, e a estação está a funcionar, e funciona muito bem, com um belíssimo som, e então o meu programa também é transmitido lá, precisamente às 4 horas de emissão do sábado. Fiquei em 5 estações de rádio. Depois veio a rádio Azores Canadá em Toronto. Já conhecia o José Hélio Martins e a esposa, e eles montaram a estação e me interessaram um convite. Chegámos a um acordo e passámos a transmitir em Toronto também em direto. E depois veio a Rádio Ilhéu, por um colaborador meu, um jovem que não conheço até pessoalmente, muito dinâmico, que me faz uma crónica há 5 anos, foi-me representar num encontro da ARIC o ano passado, contatou muita gente e acabaram por entusiasmar a ele fazer uma estação de rádio no topo em São Jorge, e passei a transmitir o programa lá. Portanto, eu transmito em 4 estações da Califórnia, uma estação na Ilha Terceira, uma estação em São Jorge e uma estação em Toronto. Fiquei a transmitir em 7 estações de rádio. Está a ver? De uma estação... Isto é um fenómeno. Portanto, começou por um pequenino de uma estação portuguesa e agora transmite em 7 estações. Ainda bem, ainda bem. Fala-me um bocadinho do conteúdo dos seus programas. Qual é mais ou menos o seu conteúdo, esta atitude que tem, que eu aprecio muito, de servir e dar voz aos sem voz? Qual é o conteúdo que acha assim mais relevante? E ao mesmo tempo fala-me de algum momento que para si foi uma espécie assim de uma luz especial, um acontecimento especial dos seus programas. Ora bem, dos meus colaboradores, eu tenho o professor Dinis Borges, em Tolar, e tenho a doutora Lara Martim, na Assembleia da República, que é uma conterrânea minha, que ela é deputada pelo PS e é também ali vice-presidente do grupo parlamentar do PS. E tenho uma escritora da Ilha Terceira, que tem publicado diversos livros, que também está comigo. Estou-me referindo um pouco a esta última emissão. E em poesia tenho um espaço de 15 minutos em Poeta é o Povo, em que poetisas e poetas enviam os seus trabalhos originais. Então, mais ou menos 7 colaboradores que me mandam os seus trabalhos, desde a Terceira, de Toronto, de London, de Angola e um de Macau.
envia-me os seus trabalhos para esse espaço. Tenho um colaborador em Ponta Delgada, que foi o presidente da Câmara da Ilha do Corvo, que foi meu colega militar. Somos muitíssimo amigos, já escreveu também 2 livros e ele colabora comigo também. Tenho esse moço de São Jorge, que tem agora a Rádio Ilhéu, e tenho o Avelino Teixeira, um bom jornalista em Toronto. Tenho alguma colaboração do jornalista José Gabriel Ávila, da RDP Açores. Tenho em Oslo, na Noruega, o professor doutor Eduardo Borba da Silva, filho do escritor terceirense Augusto Gomes, que tem feito um levantamento de biblioteca açoriana dos escritores açorianos. Também tenho essa pessoa. Tenho o reverendo padre doutor Tony Neves, que é espiritano e está em Roma. E tenho também o Luciano Cardoso em São Leandro, e tenho um historiador jorgense que nos envia um trabalho desde a Ursulina, o José Guilherme Machado. Tenho um advogado na Praia da Vitória, o doutor Clélio Menezes, e tenho um engenheiro também na Praia da Vitória, que nos envia uns trabalhos um pouco de 3, 4 minutos, mas com um conteúdo muito forte. Inclusive também escrevem para os jornais, especialmente para o Diário Insular. Isto é mais ou menos os colaboradores que eu tive a semana passada neste programa de sábado. A emissão do sábado é preenchida com música, tenho sempre, regra geral, música nova, enviam muita música, música, e tenho notícias, o noticiário do Canadá, que já há anos que tem este noticiário, e que cai muito bem à comunidade, não é bem um noticiário político, mas tem da vida da comunidade portuguesa no Canadá, e tenho também um noticiário da Terceira com o mais antigo colaborador, que é o Elbano Nunes, desde a Vila das Lajes. No domingo, eu tenho o Igreja Açores, que é um belíssimo programa da Diocese de Angra. É transmitido em exclusivo, em primeiro pelo meu programa, depois é transmitido na rádio, mais tarde, na Rádio Portugal USA, e também é transmitido na Rádio Azores Canadá, em Toronto, por 2 vezes. E, quer dizer, tem música e tem as notícias do mundo católico, que até por acaso alguns padres já me disseram que era o único programa que tinha, ou até estação que tinha um noticiário católico, em que também vou colher as notícias, notícias do Vaticano, com tradução em português por uma jornalista brasileira, em que apresenta também uns extratos daquilo que o Papa disse na manhã, uma vez que na Itália já é à tarde e aqui o programa vai das 9 às 11 da manhã. Mais ou menos é este o alinhamento do programa e a publicidade, que, por fenómeno que seja também, eu tenho anunciantes do meu primeiro programa, cujos pais já passaram o negócio aos filhos, e os filhos continuam comigo com o negócio, e o meu pai ensinou-me que a gente só fazia contratos uma vez e nunca mais falámos em dinheiro. Ouvi dizer também que ao longo destes anos os seus programas têm sido reconhecidos e têm recebido bastantes reconhecimentos e medalhas, isso tudo. Desde já os meus parabéns, e ao mesmo tempo que é o reconhecimento da comunidade de tantos anos, estamos a falar de 43 ou 44 anos de serviço à comunidade através dos seus programas de rádio. Portanto, desde já o meu agradecimento em nome da comunidade de tanto bom serviço feito por tantas pessoas, e agora, visto que aquilo que está a fazer também, de que é oferecer o seu arquivo a Fresno, penso eu que é esta atitude de, pronto, deixar para as futuras gerações algo que é, podemos assim dizer, parte da nossa história oral, que é um bocadinho esta dimensão de que não fica perdido, mas fica para as futuras gerações. Ouvi também dizer que tem muitas histórias que também gosta de contar. Não é só o Padre Manuel Sousa que gosta de contar histórias. Doutor Luís Proença, eu tenho
por exemplo, em gravações, histórias que são muito interessantes. Eu entrevistei uma senhora de Florentina, que já faleceu, e na altura ela tinha 101 anos. E ela contou-me que tinha vindo para a América em 1920. E quando veio para a América através de uma irmã. Houve um casal que foram às Flores, levaram um filho, esse filho namorou a irmã, casaram e ela veio para a América. E depois esta irmã que estava cá quis que ela viesse também. E ela veio de barco para Nova Iorque, sem saber uma palavra em inglês, e veio depois de Nova Iorque de comboio para Los Banos. E na altura, Los Banos, os passeios eram em madeira, feitos em tabuado, e o caminho era em areia. E no dia que ela chegou, como combinado, nessa noite a irmã tinha tido uma criança. E então não a podia buscar, claro, e o marido também tinha que cuidar da esposa e tinha que mugir as vacas. E então mandaram um empregado que tinham, um rapaz que era empregado, de carroça, a Los Banos buscar a senhora. E o rapaz chegou, a senhora vinha com um vestido comprido até aos pés, como se usava em 1920, e pôs-lo e disse para ela saltar para a carroça. E ela disse que não saltava para a carroça, porque era séria, e iam dizer mal dela, de da carroça sentada, mas o rapaz soltei. E fez, imagina, depois de fazer a viagem de barco e a viagem de avião, e a viagem de comboio até Los Banos, ter que ir a pé, atrás da carroça, a pé, a levantar as saias, até chegar à casa da irmã em Parston. E pois, a senhora chegou, era nova, tinha 18 anos, era nova. Mas o que é mais engraçado da história depois, é que ela namorou e veio casar com o rapaz, era o seu marido dela. Olha, foi o percurso. Já não tinha namorado. Ela disse, não, eu não namorei. Ele é que me namorou a mim. Eu não namorei. Foi o marido dela. É uma história muitíssimo engraçada. Em histórias, em entrevistas, eu entrevistei um senhor que era meu amigo, na cidade da Praia da Vitória. Era muito conhecido, o Sr. Jacinto Machado. Ele tinha uma carrinha ambulante, e tem histórias muito engraçadas dele, uma carrinha ambulante em que vendia roupa pelas freguesias. E então, na venda de roupa que ele ia fazendo, às vezes tinha umas coisas assim um bocado, por exemplo, anunciava do Rádio Clube de Angra combinações para a senhora em nylon, a 5 escudos cada. E as pessoas vinham e mandavam parar 5 escudos, senhor, isto não me serve, porque são pequeninas, porque isto não sabe, isto só para a minha neta. E ele foi-se chateando, aborrecendo com aquilo, para aqui, para ali, para aqui, para ali. E o que acontece é que ele foi a uma determinada freguesia da terceira e viu duas mulheres, ele tocava música, num alto-falante no carro, ia a tocar música, as pessoas já sabiam que era a carrinha do Sr. Jacinto Machado. Então aqui uma surpresa, é um ajudante de campo que vi para o meu colo. E acontece que o Sr. Jacinto viu estas senhoras assim um bocado fortes e mandaram parar, e ele disse, isto é mais uma para combinações. E disse, Sr. Jacinto, as combinações de 5 escudos. Ele disse, é para as senhoras, para as senhoras é 2 sacas de sala que fazem uma combinação. Nunca mais foi àquela rua, daquela freguesia. Ele contou-me que o seu pai, que tinha umas vinhas no Porto Martins, e arrendou uma parte dessas vinhas e só ficou com um pouco para ele. E então fazia o tradicional vinho de cheiro. E esse vinho de cheiro que ele fazia era vinho de cheiro com... escolhia a uva, fazia sempre uma pinga de vinho muito bom. E um dia o inquilino dessas terras foi pagar a renda, como habitualmente no dia de Todos os Santos, no dia 1 de novembro, e a esposa não estava em casa, e ele disse, vais provar o meu vinho é muito bom, vais provar o meu vinho, este ano fiz um vinhão, é muito bom. E foi buscar a garrafa,
encheu-lhe o copo de vinho e o rapaz começou a beber e para trás e para a frente até que bebeu o copo todo. Ele já vais ver mais um copo. E o rapaz pôs por cima da mesa com o copo na mão e disse: não quero mais, não quero mais. E foi-se embora. E foi-se embora. E a esposa chegou a casa, tinha o copo e a garrafa sobre a mesa e o dinheiro. O rapaz tinha pago o arrendamento das vinhas. E ela disse: de quem é aquele dinheiro? Ele disse: foi o Manel que esteve aqui. E ela ficou olhando: o Manel esteve aqui, vai pagar a renda das vinhas. E eu tirei a garrafa dali, dei-lhe um copo de vinho. Ela disse: o homem, isso é a garrafa de vinagre. E ele disse: por isso é que quando ele quis dar mais um copo, ele pôs por cima da mesa e pegou do copo e disse-lhe que ia mais. Estas são histórias verdadeiras. Uma história que eu achei muito interessante de uma entrevista que fiz com o primaz de Goa, numa viagem que eu fiz aqui à Califórnia. Eu entrevistei o Wayne Turlock e ele contou-me coisas fabulosas. De Goa, ainda celebrava a missa ao meio-dia na Sé Catedral de Goa em português e ainda tinha uma boa assistência de gente que mantinha em Goa as nossas tradições, e falou-me de nomes: Rodrigues, Betancourtes, Vieira, nomes portugueses. Achei muito interessante essa entrevista que fiz com ele. Veio a descobrir muitas coisas. Também uma entrevista que fiz, muitas entrevistas que fiz quando visitei Macau, a convite do governador de Macau. Estivemos em Macau, a minha esposa foi comigo, estive no Sudoeste Asiático, em Hong Kong, e fui também a Zhuhai. Entramos na China, isto 6 meses antes da transição, e fiz duas entrevistas com o meu senhor Manuel Teixeira, que são memoráveis. Já faleceu, um dos maiores escritores, jesuíta, que certamente o Dr. Luís Proença conhece. Contou coisas lindas da China, naquela altura que ele foi condenado à morte, e que muitas coisas. Tenho um arquivo com histórias muitíssimo engraçadas, umas para rir e outras para chorar, como quando o padre Valentim, que era meu compadre, em Calgary, da cama do hospital, se despediu da comunidade pelo telefone e eu no ar, e ele despediu-se e para mim foi chocante, muito chocante, aquela despedida dele publicamente, e morreu dali 2 ou 3 dias, e pediu que ajudassem, porque queria ir para a terceira, ser sepultado na sua freguesia natal. Passei por diversas fases da vida, boas e más, altas e baixas, mas de qualquer forma acho que valeu a pena e tem valido a pena feito isto. É um bichinho da rádio, e 42 anos e meio de rádio, quase 43, eu nunca um fim de semana o programa deixou de ir para o ar. Inclusivamente há 2 anos eu tive um acidente na terceira, quebrei uma perna, estive no hospital com a rádio de Santa Bárbara, que isto trabalha tudo em comum. Eu, pelo telefone, fiz parte do programa na cama, depois de ser operado. De qualquer forma, temos feito o melhor que sabemos e podemos em prol da comunidade portuguesa. Muito obrigado por esta pequena conversa, e provavelmente iremos ter outra conversa mais adiante para nos contar mais algumas histórias de vida real. E tive muito gosto em estar consigo, e esta estrela de cinema que tem aí à sua frente, como se chama o seu cãozinho? Como é que ele se... É dos netos e das netas. Mas na realidade é um fiel amigo, não resta dúvida. Olha, senhor Sr. Padre Luís Proença, muito obrigado, e à comunidade também. Agradeço todo o apoio que me tem dado ao longo de todos estes anos, e haja saúde. Igualmente para si, e que Deus esteja sempre consigo e com os seus familiares também. Quando visitei a ilha ou The Big Island, ou a grande ilha, que de facto é isso mesmo que significa, a grande ilha do Hawaii, que chama-se mesmo Hawaii, a minha primeira impressão é que não iria encontrar portugueses, mas de facto é que encontrei bastantes luso-americanos,
portanto, os descendentes dos portugueses, vindo fundamentalmente quer dos Açores, quer da Madeira, no fim do século XIX e princípios do século XX. E é com esta conversa que vamos ter hoje com a Milo Ferreira. E vamos então ouvir o que é que ela tem para nos dizer. When I visited for the first time the Big Island or Hawaii, nas ilhas or in the islands of Hawaii, my first reaction it was there are no Portuguese here, but I found plenty of Portuguese American people which are the descendants from the original group coming from the islands of Azores and Madeira in the end of the 19th century and beginning of the 20th century. And the person that we are going to listen today is Milo Ferreira, and let's listen what she has to tell us. My name is Milo Ann Dolores Botello Ferreira. I'm usually just called Milo, and it's Milo. I was born in Papaloa, which is 20 miles south on the Hamakua coast, and I was raised here in Honokaa, and I've lived here for the past almost 60 years. Born and raised right here. On the Botello side, my great-grandfather came over when he was in his late 20s, and it was a thing where he was a lawyer this is my grandfather Botello, and he was a lawyer in Madeira, and when he came, why he came over was his sister was coming over, and he was before the judge trying a case, and the judge got him angry and he threw the book at the judge. So he left Portugal in a hurry. He was single at the time, and he came. So he's our black sheep of the family. We still don't know where he is once he died. He came here, he lived here all his life, but we don't know where he's buried. We have not been able to find his death certificate or anything else. So I have a cousin in Hilo that always says that he ran away. We don't know where he is. He took off. On my grandmother's side, on the Botello side, I'm Branco. And they came over and landed in Lapa Hoihoi. And my great-grandfather... Where it is? Oh, Lapa Hoihoi is about halfway between Hilo and Honokaa on the Hamakua coast on the Big Island. And he ran a store for years and years down there. He was the only shopkeeper there. And they were supposedly well-to-do with that day and age. And when they were cleaning up after the tidal wave, they found little bottles. And one of my dad's sisters asked, "What are these bottles from?" And they used to bring in opium from China and sell opium. In those days, it was legal to sell opium. And they did it in the store. I mean, so it was just another commodity that they sold in the store. So he's a black sheep on the Branco side of the family. Just let it all out and let everybody know who the black sheep are. On my mom's side, I'm Cipriano and Marx. And my grandfather, Marx, this family came over, and they were... Actually, my grandfather came over when he was I think he was... What did she say? I think he was about 16. He was already working when he came over, and he came over as a carpenter. My grandmother, Cipriano, was just 4 years old when they came over, and this was in 1864, I think it was, when they came over. And you remember the boats? One of them came over. I think my grandmother Cipriano came over on the Suffolk, but that's the only boat that I remember. Because here in Hawaii, we're such a mixed breed that it's really hard to find pure-blooded people anymore. So it's really hard. I think my kids and my nephews are the last pure Portuguese people around. Really, I do. And they're... So you are pure Portuguese? I'm pure Portuguese, yes. And my husband is too. And so our kids, and they're in their 30s already. And then my nephews are in their late 20s. And I think they're the last pure kids around.
espero que tenham gostado e, mais uma vez, tenhamos aprendido com estas vozes dos portugueses americanos ou dos americanos portugueses aqui neste mundo das Américas. E então encontramos daqui 2 semanas e depois para a semana, visto se é o dia, vai semana das eleições, não vai haver programa. E se gostaram, carreguem no botão like, e se gostaram deste programa, tem outros 16 programas que já foram broadcast, já foram difundidos e se encontram também disponíveis quer em YouTube, quer na página da web, quer no Facebook. Portanto, vejam os outros programas, pois temos muitas vozes para ouvir e escutar e partilharmos uns com os outros. So, I hope that you enjoy this program and see you in 2 weeks, because next week we are not going to have a program because of the elections week here in the United States. And if you like, click like and follow, write a comment. And I have one more thought that now is missing, to say that if you like all these programs, there are plenty more, another 16 that they were broadcast and streamed before this one. So you are welcome to watch them also. In case that is your first time or one of the first times, you can go back and watch the other programs. They are still available on the webpage, PortugueseVoices.org. You can also see them on YouTube and also on Facebook. So, see you in 2 weeks.